certo? Por quê? Porque decidimos, porque escolhemos por esse momento de nos ajudar espiritualmente. Inclusive o que eu vou falar hoje está muito relacionado com isso, tá? Eu espero que Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus e toda a espiritualidade maior possa nos envolver, né, magnetizando nossas mentes, os nossos pensamentos, para que nós possamos bem compreender as lições de Jesus. Precisamos entendê-las. E aí nós vamos no primeiro passo. O primeiro passo é saber. Aí nós recebemos as informações aqui e passamos a saber. Só saber é bom? É, porque tem gente que não sabe, não faz questão de saber. Então, saber é bom? É, mas para nós aqui tem ir para a terceira parte, sentir, fazer, praticar e sentir o que está praticando. Esse é o nosso objetivo aqui, enquanto encarnados nesse mundo de provas e expiações, aproveitando a nossa oportunidade, tá? Então eu vou trazendo para nós aqui, tudo que a gente traz aqui vem lá do Novo Testamento, né? Vem dos Evangelhos. Esse Evangelho que eu vou trazer aqui é de Mateus. E assim, eu acho que todos nós já ouvimos falar de alguns personagens do Evangelho, e nós temos dois personagens do Evangelho que nos chamam a atenção, e ambos têm o nome de João. E aí nós temos lá João, o evangelista, aquele jovenzinho que acompanhava Jesus, tão querido de Jesus, né? E temos João, o Batista, aquele que batizava. Dia 24 de junho é dia de qual São João aí? Alguém pode me falar? Ai, tá vendo? Eu também não sabia. Eu falei, caramba, tem dois João. Que dia 24 de junho é dia de qual João, caramba? Já que tem dois, né? Aí eu fui lá atrás e Google. Pá! O que o Google falou para mim? Dia 24 de junho é dia de São João Batista, aquele que batizava. Encontramos o Messias e levou Pedro até Jesus, e foi aí que Jesus falou: Pedro, você a partir de agora será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Na verdade o nome dele era Simão. Então ele falou: Simão, a partir de agora você será chamado Cefas, Pedro, pedra fundamental da doutrina que ele estava trazendo. Não estamos falando de igreja, não estamos falando nada disso, estamos falando do cristianismo e dos ensinamentos de Jesus. Mas quando aqueles homens que seguiam João Batista passaram a seguir Jesus, e Jesus observa eles que o estavam seguindo, Jesus vira e pergunta para eles: o que buscais? Jesus perguntou aquelas pessoas que começaram a seguir. E aí vamos fazer aqui um baita de um exercício mental. E aí de repente um alvoroço aqui na porta, abre-se a porta, uma luz, é Jesus. Ele chega aqui e pergunta para vocês: o que buscar? O que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos buscando, já que nós estamos seguindo a doutrina cristã? Estamos seguindo Jesus ou não? Todos nós aqui. Se houvesse alguém aqui que falasse para mim: não estou seguindo Jesus, eu ia falar: amigo, você cometeu um pequeno equívoco, né? Você se equivocou. Aqui nós somos Jesus Futebol Clube, nós somos seguidores de Jesus. E aí, vocês vão lembrar também, no mês passado, o tema da minha palestra foi o seguinte: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Foi isso que eu falei na palestra. Quem estava no mês passado vai saber do que eu estou falando. Então Jesus nos convidou a segui-lo. A pergunta é: até que ponto? Até quando nós vamos seguir Jesus? E por quais motivos? E aí nós vamos entrar numa linha de pensamento aqui relacionado
ao que nós buscamos, já que a pergunta foi o que buscais, o que nós buscamos? E o que nós buscamos é exatamente o que nós damos valor, ou não. O que nós valorizamos, não é aqui no centro espírita agora, não é nesse momento. Nesse momento aqui está todo mundo valorizando o máximo a parte espiritual. Vocês vão encontrar isso lá. E Jesus diz o seguinte: não vos preocupeis como vocês se preocupam. Vocês se preocupam com comer, com beber, com vestir. Por acaso a vida não é mais do que comer e beber? Não é mais do que o alimento? Por acaso o corpo não é mais do que a veste? Olhai as aves do céu. Elas não plantam, não colhem, não guardam em celeiro, e no entanto não lhes falta nada. Olhai os lírios do campo. Eles não tecem, eles não fiam, e no entanto nem Salomão, com toda a sua grandeza, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. E Jesus falou assim: nossa, se Deus nosso Pai cuida dessa erva que depois é lançada ao fogo e é queimada, cuida dos animais, meus amigos, homens de pouca fé, será que Deus deixaria de cuidar de nós, que somos a cereja do bolo? Então, vocês andam preocupados demais, vocês ficam buscando coisas demais. E aí ele falou o seguinte: olha, vamos resumir isso aí. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Buscar o reino de Deus? O que é o reino de Deus? É a primeira coisa que nós temos que deixar claro, ou pelo menos tentar deixar claro, que não é tão fácil assim. Nós precisamos de um pouco de exercício para tentar deduzir o que é esse reino de Deus. Lá nos Evangelhos, nós encontramos em várias passagens, em várias parábolas, que o reino de Deus é semelhante a isso, que o reino de Deus é semelhante àquilo, que o reino dos céus é semelhante a isso ou aquilo. Aí vem a primeira coisa: reino de Deus, reino dos céus, estamos falando da mesma coisa. Então por que essa diferença? Quem utilizava o termo reino dos céus era o evangelista Mateus. Por quê? Mateus, ele era o mais, vamos dizer assim, estudado deles todos, era o mais preparado, ele conhecia mais as leis e tal. E para os judeus, eles não costumavam colocar Deus em qualquer frase, em qualquer tipo de explanação, nada disso. Deus é um negócio que fantástico. Então Mateus, pelo conhecimento das leis judaicas, ele preferia usar reino dos céus. Os demais evangelistas, todos utilizaram reino de Deus. Estamos falando da mesma coisa, tá? Bom, afinal de contas, o que é esse reino de Deus? Que nós temos que buscar constantemente. E aí, dentro de algumas dessas parábolas que eu falei para vocês, tem a parábola da mostarda, que eu acho que, do grão de mostarda, que eu acho que vocês já conhecem. E aí o que Jesus falou? Que o grão de mostarda talvez seja a semente mais minúscula que nós conhecemos. Ela tem 1 milímetro, 1 milímetro e meio, estava até vendo isso daí a título de curiosidade lá no Google. Ela é pequena. E Jesus falou que, no entanto, se um homem tomar essa semente tão pequena e lançar ao campo, essa semente vai se transformar em uma árvore grandiosa. E em seus ramos, ela vai receber os pássaros. Foi isso que Jesus falou. E na mesma sequência, ele falou que o reino dos céus é comparado ao fermento. Que uma mulher lá fazendo pão lança a massa e dentro de pouco tempo aquela massa está levedada, aquela massa cresceu. É Jesus que está falando que o reino de Deus, dos céus, é semelhante a isso.
Então estamos falando de coisas relacionadas ao crescimento e que não crescem automaticamente. Precisam de cultivo, precisam de tratamento, precisam de atenção. Então, para que um dia nós possamos, como sementes minúsculas, virar uma árvore e em nossos galhos abrigar outros seres, porque tudo tem uma representação, esses pássaros quer dizer, olha, você vai chegar no estágio tal que outros precisarão de você e você estará lá firme para abrigar esses outros seres. Então, falando da semente, falando do semente, estamos falando de crescimento. Portanto, quando estamos falando de reino de Deus, e o próprio Jesus falou também, em uma passagem, e ele foi questionado pelos fariseus: Senhor, afinal de contas, o que é esse reino de Deus? O que é esse reino do céu? E Jesus informou assim: olha, o reino de Deus não tem forma exterior, não tem formato. O reino de Deus está entre vós. Por isso que eu falei que é uma dificuldade nós termos uma definição muito clara do que é o reino de Deus. Mas o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus é uma meta que cada um de nós pode alcançar. O reino de Deus é uma meta que nós temos diversos exemplos de diversos personagens que com os seus exemplos nos mostraram mais ou menos o caminho de como que nós podemos fazer para merecer esse tal reino de Deus. Porque é uma questão do quê? De mérito. Precisamos merecer o reino de Deus. Então todos lembram aqui também de uma figura do Evangelho que se chamava Zaqueu. Lembram do Zaqueu? O Zaqueu recebeu Jesus em casa. E o que ele falou para Jesus? Olha, tudo que eu tinha, metade eu dei para os pobres. E se eu prejudiquei alguém, eu vou pagar em dobro, em triplo, tudo o que eu prejudiquei essa pessoa, eu vou fazer. E Jesus naquele momento falou para ele: olha, bem-aventurado, acabou de pôr o pezinho no reino de Deus. Então Zaqueu é um exemplo. Outro exemplo, Paulo de Tarso, largou tudo. A maior transformação que nós conhecemos em termos morais, né, em termos de ensinamento de Jesus, Paulo de Tarso, largou tudo. E foi se dedicar ao quê? A parte espiritual. Então, temos o Paulo de Tarso, nós podemos falar do Chico Xavier, que pouco ligava para as coisas materiais, podemos falar da Madre Teresa, podemos falar de São Francisco de Assis. São inúmeros os exemplos que nós temos de pessoas que entenderam. Porque quando ele fala busca primeiro o reino de Deus, veja, ele não está falando assim, busca somente o reino de Deus. A inteligência dele é suprema, é grande. Então ele sabe que nós somos o quê? Espírito e matéria. Mas entre o espírito e a matéria, busca primeiro o reino de Deus. Cuida da sua parte espiritual. Como nós vimos, e eu falei agora há pouco, nós somos muito ansiosos pelo que vamos comer, pelo que vamos beber, pelo que vamos vestir, etc e tal. Essa é a nossa ansiedade do dia a dia. Como que eu vou pagar meu boleto? Na verdade, como que eu vou pagar meu aluguel? Preciso comprar um carro novo, perder o emprego. Nossa! Isso é buscar primeiro o reino de Deus? Não é. A resposta é não. Porque Jesus falou, busca primeiro o reino de Deus, porque você buscando o condicionamento espiritual, o aprimoramento espiritual, vocês todos e eu também, nós teremos equilíbrio, teremos uma visão muito ampla de como nós vamos conduzir a nossa vida material. Então, primeiro a vida espiritual. Eu tenho que estar bem de espírito, eu tenho que estar com o meu espírito tranquilo, eu tenho que estar emocionalmente equilibrado.
através dessa situação é que eu chego a tomar decisões corretas na minha parte material. Então, o reino de Deus, nós temos que buscá-lo constantemente através do quê? Através das nossas ações no dia a dia. Estamos aqui encarnados por misericórdia divina. Segura as pontas aqui. Posso continuar? Tudo certo. Ah, tá. Então, beleza. Então, por misericórdia divina, nós estamos tendo aqui a oportunidade, mais uma vez. Muitas pessoas reclamam, por que eu tenho que encarnar de novo? Eu sei da história, mas eu não acho necessário. Só que nós temos, a cada encarnação, uma oportunidade dada por Deus pela sua misericórdia. E o que nós temos que fazer com essa oportunidade? Essa é a pergunta. De que forma eu uso essa oportunidade? A dica é, busca primeiro o reino de Deus, joia. Já temos uma orientação. E a partir daí, o que eu tenho que fazer? A partir daí, eu quero saber como que eu alcanço o reino de Deus. Porque eu já expliquei mais ou menos o que é o reino de Deus aqui, tá certo? Então, tá bom, você está falando do reino de Deus, como que eu chego lá? E vamos pegar mais um exemplo. Eu acho que todos nós aqui também sabemos da passagem do juízo final que está lá no Evangelho. Onde Jesus conta que haverá um Senhor que vai separar o joio do trigo, os bons dos maus. E aqueles que ficaram à direita de Deus, que são os bons? E eles perguntaram para Jesus, por que nós estamos aqui? E o que Jesus falou? Tive fome, me desse de comer. Tive sede, me desse de beber. Fiquei nu e me vestiste. Fui viajante e me hospedaste. Estive enfermo e me visitaste. Estive preso e foste me ver. Esses estão à direita do Pai. Esses estão a caminho do reino de Deus. Esse é o nosso exemplo. Então quer dizer que fora da caridade não há salvação? Sim, fora da caridade não serve. Todos esses do juízo final que nós vimos aí serviram, cada um da sua forma. Então, a dica, o caminho está dado. O maior no reino de Deus é aquele que serve. A nossa missão aqui, nesse momento, nesse planeta agora, é servir ao próximo da forma que for possível. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada material que eu possa ajudar. Tudo bem. Existem outras formas. Existe caridade material e materialidade, caridade material e caridade moral. Certo, Marcão? Essa é mais difícil. Então, a caridade material nem todos podem, e a gente tem que entender isso. Às vezes você está até faltando como que vai ajudar, se está faltando. Mas a caridade moral é possível. De todas as formas. De todas as formas. Às vezes você dando um ouvido para escutar, às vezes você falando com a pessoa, às vezes você dando um abraço, às vezes você dando uma aperto de mão. Às vezes você estando somente presente. É um ato de caridade. Você está ali. Quando eu vou a velório, por exemplo, eu não sei muito bem o que falar com a pessoa. Mas a pessoa está vendo o que eu estou ali. Para mim e para a pessoa eu sei que faz diferença. Olha lá, ele está aqui. Mesmo que ele não tenha aberto a boca. Então, existem várias formas e vários caminhos de nós praticarmos a caridade e alcançarmos o reino de Deus. Porque nós vimos aí pelo exemplo do a mim o fizestes, né? A mim o fizestes foi o quê? Por que eu estou aqui do lado direito? Porque
vocês ajudaram os irmãos, meus irmãos menores. Se vocês ajudaram meus irmãos menores, a mim o fizestes. Bem-vindos ao reino de Deus. Então o reino de Deus é alguma coisa que nós temos, está longe para nós. Mas só porque está longe eu não vou caminhar na direção correta. Eu tenho que caminhar. Eu tenho que aproveitar as oportunidades que nós temos aqui e refletir sobre o que é falado aqui. Aqui só é falado coisa boa, porque a gente só fala coisa de Jesus. E os ensinamentos de Jesus são maravilhosos. Não tem nada que supere. Por isso que nós escolhemos, estamos aqui, vamos seguir Jesus. Em busca do quê? Em busca do reino de Deus, em busca do reino dos céus, tratando da sementinha que está nos nossos corações. Aqui todos nós temos essa sementinha, jogando um pouquinho de fermento na nossa massa, para que nós possamos crescer espiritualmente, e crescendo espiritualmente, deixemos de ser ansiosos. A ansiedade normalmente está relacionada às necessidades materiais. Eu fico ansioso por ter isso, por querer aquilo. Essa ansiedade prejudica. Essa ansiedade atrasa a minha jornada evolutiva. É fácil, gente? Não é não. Não é não. Só que, assim, Deus confia em nós, Jesus confia em nós, a espiritualidade maior nos ampara constantemente. Lembre-se, cada um de nós aqui tem um anjo da guarda, caramba, que cuida de nós constantemente. Nós lembramos de agradecer o anjo da guarda? Diariamente? Obrigado, Senhor. Obrigado, anjo da guarda, por mais um dia, por mais uma oportunidade. Obrigado, Senhor, por estar aqui. Então, gente, eu queria agradecer a vocês e deixar essa questão para reflexão. Jesus falou: o que buscaste? É isso. Certo?